Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o MarkEdit. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as ferramentas Mark, que são aquelas ferramentas que permitem com que a gente trabalhe com os arquivos, fazendo, por exemplo, conversões, junções de registros em um único arquivo, separação, enfim, como eu disse no vídeo anterior, são aquelas ações em que a gente não precisa abrir os registros, tá bom? Pessoal, essas funcionalidades do MarkEdit a gente vai encontrar nesse menu aqui, Mark Tools, na tela inicial, mas que a gente encontra aqui também no menu, ferramentas e também nesse outro ícone aqui. Então, o que a gente tem de ferramentas aqui dentro do MarkEdit, tá? Essa tela aqui, pessoal, ela vai ter basicamente a finalidade de permitir as conversões, essa tela inicial aqui das ferramentas Mark. Então vamos supor que eu queira ali converter do Mark ISO 2709 para o Mark XML, de Dublin Core para Mark para Dublin Core, enfim, qualquer conversão de registro que a gente queira fazer, a gente pode fazer aqui por meio dessa tela, tá? Aqui, o que a gente vai ter, né? Principalmente, a gente tem aqui a operação que a gente vai realizar, então qual conversão a gente deseja. As duas primeiras são aquelas conversões que eu comentei no vídeo anterior, que é o Mark Breaker e o Mark Maker. O Mark Breaker é pegar o MRC e transformar no MRK, que o MRC é o ISO 2709 e o MRK é o formato específico do MarkEdit. E o Mark Maker faz o contrário, ele pega o MRK do MarkEdit e transforma no MRC. E aqui as outras conversões, né? Então de Mark 21, ISO 2709 para Mark XML, de Dublin Core para Mark para Dublin Core e assim por diante. Vamos supor que eu queira fazer aqui a conversão então daquele registro que eu baixei do catálogo de Mark para Dublin Core. Clico aqui. Aqui eu tenho esses dois campos que eu também preciso preencher. O primeiro deles contém o meu arquivo de origem, aquele arquivo que vai ser convertido. Então vou clicar aqui na pasta amarela e selecionar ele. Então é esse arquivo .mrc. Pessoal, se o arquivo não estiver aparecendo para vocês em qualquer uma das janelas do MarkEdit, vocês verifiquem o que está selecionado aqui embaixo, ó, porque às vezes está selecionado outro tipo de arquivo para exibir e por isso o arquivo não está sendo mostrado. Então aqui no meu caso o arquivo está sendo mostrado, senão bastaria que eu clicasse aqui em todos os arquivos para visualizar tudo de fato que eu tenho na pasta. Seleciono o meu arquivo, clico em abrir e aqui na segunda telinha, na segunda caixinha, eu vou selecionar o local e o nome que eu quero para esse arquivo após a conversão. Então, eu vou selecionar aqui a extensão .xml, né? Porque se é o Dublin Core vai ser XML. Não vou nem renomear o arquivo, vou deixar simplesmente .xml e vou clicar em salvar. E aí basta que eu execute. Clicar aqui em executar e ele já trouxe aqui para mim dentro da minha pasta o arquivo .xml. Vou abrir esse arquivo aqui no navegador, né? Eu poderia abrir um bloco de notas também, e aí ele vai mostrar para mim que esse arquivo já está agora no formato Dublin Core. Posso fazer a mesma coisa também para Mark XML e para todos esses formatos que o MarkEdit oferece para a gente. Adicionalmente, pessoal, durante essa conversão eu posso fazer algumas mudanças na codificação de caracteres. Principalmente se eu estou trabalhando com registros que têm acentos e após a conversão, ou após eu fazer a conversão e tentar importar esses registros no meu sistema, eu perceba que os acentos estão com problema, tá? Às vezes o tio também, o cedilha, enfim, esses caracteres aí que a gente tem em português e que às vezes não tem em outros idiomas. Caso isso esteja acontecendo com vocês, eu sugiro que vocês tentem mudar aqui e fazer a conversão marcando essa opção aqui para transformarem o TF8. Tá bom? Mas caso não esteja acontecendo nenhum problema com os acentos dos registros de vocês, eu sugiro que vocês não façam nada, tá? Que não modifiquem nada, não modifiquem nenhuma dessas opções padrão que já vem selecionadas aqui pelo MarkEdit, tá bom? Então aqui nessa tela a gente vai poder fazer todas essas conversões e a gente tem algumas outras opções, algumas outras ferramentas aqui nessa parte superior dessa janela, aqui nessa chavinha, né? Aqui nessas ferramentas. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, primeiramente, a opção de voltar à tela inicial do MarkEdit, né? Então, basicamente fecha aquela janela e volta para cá. A gente tem também as funcionalidades de você criar uma nova conversão. Então, vamos supor que eu queira fazer uma conversão que não está disponível aqui. Mas eu tenho o script, eu tenho a folha de estilo para fazer essa conversão. Então, posso vir aqui
e adicionar uma nova conversão, tá bom? Só usando como exemplo aqui a conversão do formato do PHL para o Mark 21, que eu explico lá no meu site. É por meio de uma folha de estilo e é por meio dessa opção aqui que a gente vai incluir essa conversão que não estava por padrão definida no MarkEdit. Tá. Aqui a gente tem também o validador Mark, que ele tem algumas regrinhas básicas para validar os registros. Já são regras que vêm pré-configuradas no MarkEdit, mas você pode editar esse arquivo com as regras e criar suas próprias regras para validar os registros Mark da sua instituição ou os registros Mark ali que você está trabalhando. Aqui vocês têm também essas outras ferramentas para processamento em lote. Então, essa primeira parte aqui do processamento em lote, né, essa primeira opção de processamento em lote, ele faz uma conversão com todos os arquivos que você deseja. Então, vamos supor que eu tenha aqui baixado esses vários registros Mark, cada arquivo é um registro Mark, e eu queira transformar todos eles em Dublin Core. Vou precisar fazer essa conversão um a um, né, um registro de cada vez? Não, eu posso utilizar essa opção aqui, ó, de processamento de registros em lote. Então, eu venho aqui, seleciono minha pasta e indico aqui qual é a conversão que eu quero realizar. Então eu quero, por exemplo, de Mark para Dublin Core. Aí ele vai executar essa conversão para todos os arquivos que estão dentro dessa pasta que eu indiquei. Aqui a gente tem também a opção de conversão de caractere, né? Então ele vai fazer todas essas modificações aqui para vocês, dependendo do idioma, do alfabeto, daquele seu registro Mark. Tem essa opção de comparar registros Mark, então você pode indicar para ele 2 arquivos contendo registros Mark e ele vai fazer a comparação entre esses 2 arquivos e vai te dar ali o diferencial entre eles. Além disso, vocês têm a opção de juntar arquivos Mark, mesclar registros Mark e também separar, né, registros Mark. Esse juntar e separar são basicamente um oposto do outro. Então aqui no juntar é a situação em que eu tenho, por exemplo, na minha pasta eu tenho esses 5 registros Mark. Eu quero juntar todos eles em um único arquivo. Então eu venho aqui no Mark Join. Nesse primeiro campo eu vou dizer qual é o nome que eu quero dar e onde eu quero salvar esse arquivo unificado. Então eu vou colocar aqui registros unidos.mrc, salvar. E aqui, quais são os arquivos que eu quero juntar para criar esse meu registro. Eu posso selecionar mais de um arquivo, né, com a tecla Shift do meu computador, aqui no meu teclado. Vou clicar em abrir, vou clicar em processar, ele vai trazer essa mensagem para mim, dizendo que deu certo, e eu vou verificar que agora eu tenho aqui na minha pasta esse arquivo com todos os registros Mark unificados, tá bom? Os registros unidos. Aqui no Mark Split, como eu disse, ele vai fazer o contrário. Eu vou indicar o meu arquivo e vou dizer onde eu quero salvar os arquivos divididos e eu vou dizer também a quantidade de registros que eu quero por arquivo. Então vamos supor que eu tenha pego um registro, um arquivo de uma base de dados e que tem ali 50 mil registros Mark. Mas eu não vou conseguir abrir esses 50 mil registros Mark, porque vai ficar muito grande esse arquivo para mim. Então eu posso, por exemplo, dividir em arquivos individuais, cada um dele contendo 1000 registros Mark. Ou o número que eu quiser. Basta que eu altere aqui esse número e peça para ele processar, que ele vai fazer essa divisão para mim. Já o Mark Merge, o Mark que faz a mesclagem aqui dos registros, ele vai pegar os seus registros e com base em um determinado campo, ele vai unificar esses seus registros. Então, se eu tenho ali 2 registros Mark que são referentes à catalogação do mesmo livro, por exemplo. Então, eu posso selecionar essa função de mesclagem e dizer aqui que é para ele fazer a mesclagem com base no campo 020, que aí ele vai verificar, os 2 registros têm o mesmo campo 20, então eu vou juntar os dados desses 2 registros para criar um único registro, tá bom? Então é isso, pessoal. São essas as funcionalidades que a gente tem aqui no MarkEdit. Essa última aqui é para conversão de formatos Unimark, né? Mas basicamente o que a gente tem são essas conversões principais e essas funções aqui de juntar e de dividir e de mesclar registros Mark, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o editor Mark, que são aquelas operações em que a gente realiza com o arquivo aberto.